Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para falar sobre o seguinte. Vamos falar sobre um pouco sobre os governantes, como está tendo aí muitos debates na rede social, o pessoal está falando sobre política, né? Tem muita gente metendo pau aí, principalmente os bolsonaristas, pessoas que adoram o Bolsonaro aí, não estão aceitando aí o pessoal do Lula e por esse motivo eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar algumas coisitas, algumas considerações em relação à questão política e eleições principalmente. Já gostaria de pedir a você, deixe aí aquele like, compartilhe esse vídeo para outras pessoas também terem acesso a essa informação e, pessoal, me siga nas redes sociais, se inscreva no canal para você ficar por dentro das novidades que estão sempre sendo colocadas aí, tá bom? Então, durante alguns dias, pessoal, o pessoal tá vindo debatendo muito. Tem muita gente aí falando sobre questão de Bolsonaro. Tem muita gente falando sobre questão de Lula. Tem pessoas aí defendendo o governo Bolsonaro como se fosse um governo que realmente foi bom. Só que foi um governo que não favoreceu em nada as pessoas mais pobres. E eu vim trazer aqui para as pessoas, porque tem alguns desinformados que estão aí pedindo aí intervenção, querendo que o exército entre aí e intervenha. Tem pessoas que falam até mesmo em voltar à ditadura militar, mas eu acho que essas pessoas precisam estudar um pouco mais, né? Para poder entender dessas questões. Então hoje eu vim trazer aqui o que é uma eleição e o que está por detrás dessa eleição que impede com que as coisas sejam feitas de qualquer maneira. Uma pessoa que foi votada, uma pessoa que recebeu a maioria dos votos e que não seja impedida de exercer o seu governo, uma vez que isso seja algo que foi feito de forma democrática, tá? O que é uma eleição? Eleição é todo um processo pelo qual um grupo designa um ou mais de um de seus integrantes para ocupar um cargo por meio de votação. Na democracia representativa é um processo que consiste na escolha de determinados indivíduos para exercerem o poder soberano, concedido pelo povo através do voto, devendo estes, assim, exercerem o papel de representantes da nação. A eleição pode se processar com o voto de toda a comunidade, sufrágio universal, eu explico sobre isso, tá? Se você quiser um material, você pode adquirir também, ou seja, está discriminado aqui nas referências. Então, seja o sufrágio universal ou de apenas uma parcela da comunidade, isto é, grupos restritos de pessoas que preencham certos requisitos econômicos, sociais e culturais, ou seja, o sufrágio restrito, né, as pessoas com direito de voto, ou seja, o sufrágio, são os eleitores. Então, ou seja, quando se fala de sufrágio universal, é o pleno direito do voto de todos os cidadãos adultos, tá? Independente de alfabetização, classe, renda, etnia, sexo, salvo exceções menores. E o restrito é denominação dada às restrições ao direito de votar em oposição a determinado sufrágio universal. O sufrágio restrito, quando a prerrogativa de um cidadão particular da administração pública sofre certos tipos de restrição. Então, para você entender, o universal a pessoa pode votar qualquer pessoa. O restrito não é aí qualquer pessoa que pode votar, e sendo que sufrágio está se falando do que? Os eleitores, então, ou seja, eleição universal, eleição restrita. No Brasil, conforme o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. A lei a que se refere à Constituição é a Lei 1395 de 51, que estabelece o procedimento de eleição indireta do presidente e vice-presidente da República, em seus artigos 1º e 6º, tá? No Brasil, apenas os nacionais e os brasileiros naturalizados podem participar das eleições, que são obrigatórias para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Porém, facultativamente, exercer o direito de voto os analfabetos, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos e os maiores de 70. Pode haver segundo turno e, se o primeiro colocado não alcançar a maioria absoluta dos votos válidos, não computados os brancos e os nulos, né, nas eleições municipais, não haverá segundo turno se a cidade tiver menos de 200 mil eleitores.
Em 1532, na cidade de São Vicente, ocorreu a primeira eleição com voto popular das Américas, elegendo os primeiros vereadores, tá? As referências estão aí para vocês pesquisarem. Sobre a questão aqui, ó, ou seja, as leis que incluem o presidente, tem todo um material aqui, tá? Tem um site onde eu extraí toda essa informação e é onde está sendo citado aqui os artigos, olha lá. Do presidente e do vice-presidente da República. Olha só, o artigo 76 fala assim, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Eu tenho certeza que muitas pessoas nem conhecem essa lei, que nem sabem que existem essas leis que regem a questão dos presidentes da República. Eu tenho certeza que muitas pessoas nem sabem que existem essas leis. Eu estou trazendo aqui para vocês entenderem. Eu não estou colocando aqui as responsabilidades, tá, pessoal? Eu estou colocando só a questão da eleição para que as pessoas compreendam o que está por detrás da eleição de um presidente, porque as pessoas acham que é simplesmente o camarada chegar lá, votou, não gostou, aí vão lá, vão arrancar a pessoa à força. Não, é lógico que tem que ter uma democracia, ou seja, se teve um voto, é porque foi o ato democrático. Se essa pessoa está lá por votação, foi porque teve a maioria de pessoas que escolheram com que aquele governante estivesse lá. Se não houve fraude, não houve nada que desabonasse, né, essa eleição, então essa pessoa ela é um candidato legítimo, ou seja, ela foi elegida de forma ali correta, né, digamos assim, para que as pessoas, para que ele seja um governante. Então vai falar, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros do Estado. O artigo 77 vai falar assim, a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver o ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente, tá? Então esses seriam aí os novos artigos. Aí tem a redação original aqui, tá? Olha o que vai falar a redação original aqui, ó, que eu vou até colocar aqui. Vamos pegar aqui para poder facilitar para nós lermos aqui. A redação original, olha o que vai falar aqui. Deixa eu só pegar aqui para vocês verem. Mas para você ver que a redação original é diferente do que as pessoas têm colocado aí, tá? Ou seja, o que vai falar a redação original aqui? Ela vai falar o seguinte, eleição do presidente e vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente 90 dias antes do término do mandato presidencial vigente. Aí vem lá o parágrafo 1º do artigo 77. A eleição do presidente da República importará do vice-presidente como ele registrar. Então, ou seja, o presidente e o seu vice, né? Segundo, será considerado eleito presidente candidato que registrado por partido político, então ele tem que estar registrado a um partido, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e nulos. Então, ou seja, o camarada tem que ter a maioria dos votos, tá? Ou seja, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, ou seja, o segundo turno, chamado de segundo turno, ou seja, se no primeiro turno, digamos assim, né, não alcançou os votos, a quantidade de votos, vai fazer um segundo turno ali, para realmente comprovar esse resultado, né? Concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, tá? Então aí está se colocando, deixando bem claro aí nessa questão, votos válidos, tá? Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então, ou seja, se o camarada ali ele morrer ou desistir ou tiver um impedimento legal ali para aquele candidato, ele, ou seja, seria substituído, digamos assim. As pessoas estão questionando muito, porque o cara é presidiário, criticando muito a questão do Lula. Só que as pessoas têm que entender que legalmente ele estava lá. Então, ou seja, se tivesse algo que não fosse legal, pode ter certeza que teriam feito de tudo para poder tirar ele de lá. Uma vez que ele foi eleito, então estaria ali de forma legal. Isso aí não tem como as pessoas quererem discutir até que se prove o contrário, tá? Principalmente as pessoas que gostam muito, têm muita afinidade pelo Bolsonaro aí, né? Me desculpe, mas é o que está dizendo aí dentro da lei, tá?
Se na hipótese dos parágrafos anteriores, ou seja, tudo isso que nós estamos lendo aqui, né? No caso aqui, tudo isso que nós estamos lendo, se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, ou seja, tiver um empate, né, digamos assim, qualificar-se-á o mais idoso. Então aí vai ser tirado o desempate pela idade. O artigo 78 vai falar: o presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O que acontece nessa questão aqui, ó? Principalmente o Bolsonaro, ele batia muito nessa questão da Constituição. Só que só a Constituição é ali o primordial? Não, nós temos ainda também as leis ainda, além da Constituição. Então, se você for parar para poder pegar muita coisa aí no governo Bolsonaro, você vai ver que tem muitas contradições aí. Vocês podem pegar, pesquisar, ver tudo que regeu essa questão do governo Bolsonaro e vocês vão ver. Aí fala aqui, ó, parágrafo único: se decorridos 10 dias da data fixada para a posse o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, ou seja, se depois de 10 dias não assumir, vai ser considerado vago o cargo ali. Substituirá o presidente, isso é no artigo 79 já, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á de vaga o vice-presidente. Parágrafo 1. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Então o vice-presidente está lá para auxiliar. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Então, se o vice-presidente também foi impedido, né, de exercer lá o cargo, ou seja, vão ser os presidentes ali, no caso, da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo, que podem ali estar assumindo a presidência. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois da abertura à última vaga. Então, se houver essa vacância, vai ter outra eleição para colocar uma pessoa ali. Aí tem aí, no caso do artigo 81, parágrafo 1º, vai dizer assim: ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, da forma da lei. No parágrafo 2º, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, né? Se tiver faltando aí, por exemplo, 3 anos para completar ali os 4 anos do antigo presidente que estava, ele vai governar por esses 3 anos. Se tiver faltando 2, ele vai governar por 2, se tiver faltando 1, e assim sucessivamente. O artigo 82, o mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição, que no caso aqui é uma nova redação, tá, pessoal? Que antigamente ele assumia no primeiro dia, né? Ou seja, no feriado. Então aí houve essa mudança, que é justamente aqui o que está aqui, tá na redação anterior, para vocês verem. E o artigo 83 fala assim, ó: o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias sob pena de perda do cargo. Por isso que você vê que os presidentes fazem uma viagem rápida e logo eles estão de volta, porque tem todo esse trâmite aí para a questão presidencial, tá? Então aqui nós falamos de uma forma dentro das leis, falamos do conceito da questão da eleição, para as pessoas ficarem informadas, e vamos falar aqui um pouco agora do que a Bíblia diz. As pessoas estão pegando aí o texto da Bíblia, principalmente o texto de Romanos 13, né? As pessoas acham que é somente o texto de Romanos 13, muitos estão entrando até em contradição, né? Muitos pastores, muitos crentes estão pegando aí colocando aí em rede social, falando que a vontade de Deus é diferente com a permissão, só que na verdade as pessoas esquecem que dentro da permissão está a vontade de Deus. E aí, como que fica? Se Deus permitiu, é porque foi vontade dele até a um certo momento, porque ele não vai permitir algo que não seja da sua vontade. É isso que os crentes estão esquecendo. Então, Romanos 13, 1 ao 5, 1 ao 4, o que vai falar assim? Ó: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nesse texto, nós estamos vendo que Paulo está falando que as autoridades que são instituídas, e aqui a autoridade está falando de governantes, tá? Vocês podem pegar algumas traduções bíblicas, como, por exemplo, a NVI, que é a nova versão internacional, vai falar governantes. Então, ou seja, porque realmente tem esse sentido de autoridade, de pessoas que estão no poder. Então, aqui o texto está falando que, ou seja, os presidentes, os governadores, as pessoas que estão no poder foram instituídas por Deus. Aqueles que se levantam contra elas, eles estão se levantando contra o quê? Contra o próprio Deus, porque foi uma autoridade instituída por ele. Então aí, fica aí esse texto, os crentes estão pegando esse texto aqui, tentando desmoralizar esse texto, né? Porque é sempre assim, quando algum texto vai contra aquilo que está na vontade dos crentes fazerem, eles tentam distorcer e deturpar a palavra de Deus. Só que o texto ele é claro. Ou seja, pela lógica, o governante que foi instituído, ou seja, o Lula, ele está lá porque foi vontade de Deus. O Bolsonaro saiu da presidência da República porque foi vontade de Deus. O Bolsonaro foi tirado, ele perdeu as eleições porque foi vontade de Deus. E isso aí, os crentes estão possessos, pé da vida, porque tem muitas pessoas falando dessa forma, e é a mais pura realidade. Isso eu estou falando conforme o quê? Conforme o que está escrito aqui em Romanos, tá? Conforme o que está escrito dentro da Bíblia. Mas vamos mais para frente, é só esse texto que existe? Não. Olha o que Paulo fala a Tito em relação aos governantes. Ele vai falar assim, ó, Tito 3:1. Lembra-lhes que se sujeitem os que governam às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, o que Paulo está falando aqui? Ó, sujeitem aos que governam, às autoridades, tá? Vocês têm que ser obedientes, prontos para toda boa obra. E é isso que as pessoas estão fazendo. E não, você está vendo pessoa aí que saiu até no jornal há pouco tempo agora, um camarada que não aceitou ali o resultado das eleições, foi lá, começou a atirar do nada lá perto da casa dele, matou uma menina ali que era de menor, ou seja, justamente por conta disso. Não aceitou o resultado das eleições, não aceitou que o Lula fosse ao poder, e aí começou ali a matar as pessoas. Aí as pessoas estão colocando aí, né, nas reportagens estão saindo que o camarada estava bêbado, mas independente se está bêbado ou não, isso não justifica o que ele fez, né? Então, ou seja, aqui é outro texto que demonstra que as autoridades, ou seja, também as pessoas têm que se sujeitar à autoridade. Então já não é só o texto de Romanos. Nós já temos aqui outro texto também que está falando a respeito de se submeter às autoridades. Então, os crentes que são rebeldes aí, os crentes que não estão aceitando, os crentes que estão aí xingando o pessoal que votou no Lula, xingando as pessoas que defendem o governo Lula, xingando as pessoas que estão falando de outro governo, que muitas das vezes estão mostrando as coisas erradas que foram colocadas no governo Bolsonaro, essas pessoas não podem difamar, tá? Ou seja, que o cara que é crente, ele não pode difamar. Ou seja, mas tem muita gente que está difamando, que se diz que é crente, mas está aí difamando. Ou seja, não difame a ninguém, tá aqui, ó. Não difame a ninguém. Então, ou seja, por que estão difamando? É por aí que você vê que esse cristianismo que está sendo pregado aí, ó, esses evangélicos que gostam de encher a boca para falar que é evangélico, na verdade, estão fazendo totalmente o oposto do que eles mesmos falam sobre a Bíblia. Ou seja, eles mesmos não conhecem sobre a Bíblia que eles tanto pregam aí. O autor de Pedro, ele também orienta os cristãos a seguirem as instituições humanas. Olha o que Pedro lá, 1 Pedro 2, 13, 14, vai falar. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então aqui deixa claro, ó,
Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, ou seja, o rei que no caso era a autoridade máxima como presidente nos dias de hoje, quer as autoridades, ou seja, prefeitos, governadores e etc, e etc. Então, ou seja, aqui também o autor de Pedro está falando para as pessoas se sujeitarem a toda instituição humana por causa do Senhor. Então, ou seja, o que é essa instituição humana? Ele fala, quer seja ao rei. O que é a instituição humana? Ao governo. Ou seja, você se sujeitar ao governo. Então, aqui também é falado do quê? Para os cristãos se sujeitarem. Então, por que os cristãos estão se levantando aí contra o presidente? Você veja que teve pastores aí que profetizaram que o Bolsonaro ia ganhar as eleições e as suas profecias falharam, caracterizando esses pastores como falsos profetas, né? Como falsos profetas aí, porque profetizaram e não se cumpriu. Tem pastores aí que meteram o pau no Lula, mas agora que o Lula voltou ao poder, que foi eleito, eles estão querendo puxar a sardinha aí do Lula, né? Como nós temos exemplos aí, como por exemplo Silas Malafaia, nós temos exemplos aí como Edir Macedo, que tentou pedir perdão para o Lula e o Lula não aceitou esse perdão. Outra pessoa que está ligada aí não aceitou esse perdão vindo da parte dele. E aí eles estão com medo. Aí o que eles começaram a fazer? Começaram a colocar aí reportagens para poder tentar difamar o Lula, gente. E você sabe o que está acontecendo? Estão todos com medo das igrejas serem taxadas, das igrejas terem que pagar imposto, porque se você paga imposto, você vai ter que prestar conta para a Receita Federal. E aí, como que eles vão prestar conta desse monte de dinheiro que está aí? Como que eles vão prestar conta desse monte de dinheiro que está aí rolando dentro das igrejas, dentro das instituições religiosas? Como que eles vão prestar conta de tudo isso? Fica meio complicado, né, pessoal? Olha o que vai dizer que 2 Pedro. O autor de Pedro diz a respeito dos falsos líderes que menosprezam o governo e são maus. Aí ele fala assim, ó, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Então, ou seja, o próprio Pedro, ele falou a respeito que haveriam aí pessoas que iriam, ou seja, menosprezar o governo, ou seja, pessoas líderes aí religiosos que iriam desprezar o governo. É o que está acontecendo aí com o Macedo, o Malafaia e tantos outros aí que estão metendo o pau no governo, pastores obrigando as pessoas das suas igrejas a votarem nos candidatos, e aí pastores que são líderes, donos de empresas, né, obrigando seus funcionários a votarem no Bolsonaro, não é isso que estava acontecendo. Então aí, ó, e esses mesmos aí são os que estão metendo o pau no atual governo. É para você ver que a própria Bíblia, ou seja, a própria Bíblia que os cristãos falam, que é sagrada, inspirada, a palavra de Deus, inerrante, essa própria Bíblia condena as atitudes dos cristãos aí pós-eleição, pós-resultado das eleições. E para nós finalizarmos aqui, olha o que vai dizer o autor de Judas, que vai falar assim, ó, ora estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Então, ou seja, os falsos líderes, o que os falsos líderes vão fazer? Vão difamar as autoridades superiores, vão rejeitar os governantes. Por quê? Porque esses governantes, muitas das vezes, não vão a favor dos seus interesses, não vão estar de acordo com o que eles têm pregado, com o que eles têm praticado, porque são pessoas que viraram as costas para esses governantes no momento que eles tinham que estar lá como representantes de Deus, mas na verdade só se mostraram mercenários, lobos roubadores, pessoas que só pensam no próprio bem-estar ao invés de pensar no bem-estar de outras pessoas. Então é isso que acontece. E para poder enterrar de vez esse assunto, Deus ele escolhe pessoas ímpias para governar e não os seus santos. É uma coisa interessante, né? Você pega Isaías 45:1, vai falar assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para discingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Olha o que Deus fala de Ciro, que não era um governante ungido por Deus, não era um santo, era um rei
considerado hoje no termo cristão como um rei pagão, ou seja, Deus escolheu um rei pagão para governar, ou seja, a nação de Israel. E o povo de Israel teve que ser sujeito ao rei da Babilônia, que também foi chamado de ungido. Ele teve que se sujeitar a Ciro e tantos outros reis que eram ímpios, e eles não puderam fazer nada. E vocês acham que pessoa sendo cristão, que orou, jejuou, profetizou e nada disso adiantou? Ou seja, é prova de que Deus não está a favor dos cristãos. Deus não está a favor dos crentes. Deus não vai fazer vontade de crente nenhum. Porque se fosse assim, não teria tido esse resultado como teve o resultado das eleições que nós estamos vendo aí. Isso é prova contundente, pessoal, que esse pessoal todo que está aí falando que é santo, que é ungido do Senhor, que são pessoas aí enviadas por Deus, que proferem profecias no nome de Deus, são pessoas que não têm autoridade espiritual nenhuma para poder ensinar, para poder profetizar, para poder informar o povo a respeito de nada. Pelo contrário, querem manter as pessoas na ignorância para cada vez mais manipularem essas pessoas para o seu bel prazer e para satisfazer seus próprios interesses. Então, fica esse vídeo para vocês saberem o que é eleição, as atribuições que regem a questão da eleição do presidente e principalmente os textos bíblicos que vão contra tudo que os crentes estão pregando aí na rede social sobre política, tá bom? Então, qualquer crente que fala aí que é Bolsonaro, que Jesus vai voltar, que etc. aí, se vai contra o governo, são crentes mentirosos e que não sabem nada de Bíblia e que, na verdade, além de irem contra as autoridades instituídas por Deus, são pessoas que estão contra a Bíblia e contra o próprio Deus. Porque se estivesse a favor, a palavra, a profecia, os jejuns e as orações deles tinham funcionado, mas nada disso veio a funcionar e nós podemos ver aí com o resultado das eleições, tá certo? Então não deixe de curtir, comentar, compartilhe esse vídeo. Eu agradeço vocês por terem ficado comigo aqui já até o final. Pessoal, se você quiser adquirir os meus materiais, entre em contato comigo. E pessoal, se inscreva no canal, me segue aí nas redes sociais para você ficar por dentro dos conteúdos, das novidades. E pessoal, sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.